Então, por exemplo, uma única sessão de treinamento. Uma única sessão. Então, o Thiago foi lá para a academia, está correndo na esteira, sei lá, durante 30 minutos a 12 km por hora. Uma única sessão de treino. Eu passo por essas 3 fases assumindo que no final da sessão de treino, para mim, foi muito exaustivo. Muito exaustivo. Eu passo pela reação de alarme, que são as adaptações agudas, como você falou, sudorese, hiperventilação, frequência cardíaca elevada, seria uma fase de alarme do meu organismo. Eu passo por essa fase de resistência, que seria uma adaptação de alguma forma, e se eventualmente chegar na exaustão, também estou passando por essa terceira fase, ou esse conceito aqui de adaptação geral de seio, descrito em 72, não é para um evento agudo. Não é para um evento agudo. Como se fosse, então, na fase geral, uma preparação geral está mais relacionado a reações de alarme, ou seja, então não necessário, porque só para não deixar dúvida, porque se a reação de alarme, os exemplos foram frequência cardíaca elevada, hiperventilação, sudorese, pode estar acontecendo no exercício de forma aguda, na fase geral, preparatória e específica. Então, só para conceituar e deixar claro, né, essa reação de alarme, resistência, exaustão, não é uma sessão de treino. Não, é uma curva temporal maior, tá? Uma curva temporal maior e olhando a presença do estímulo. Mas para o que a gente entende como a sessão de treinamento, aí como falando, vamos adiante. Você pode passar, por favor, Thiago? Para responder a sua resposta, a gente tem esse daqui. Pergunta. É sua pergunta, perdão. Para responder essa pergunta, a gente tem justamente esse modelo que é gerado a partir da síndrome de adaptação geral de seio, onde a gente consegue observar, de fato, as respostas, né, mais pontuais da sessão de treinamento, tá certo? Então, o que a gente percebe, está observando nesse gráfico aqui? Está observando uma curva da evolução do condicionamento em função do tempo, tá? E aí a gente tem o ponto zero, que seria ali o condição inicial do indivíduo. Ali está colocando o quê? Nível de condicionamento inicial. O pessoal não consegue ler de casa, então, talvez. Aqui, esse ponto seria a condição inicial, né? O Como T0... eu cheguei lá no Flamengo. Exatamente. Estão me avaliando, é isso? Isso. Como está meu VO2, minha flexibilidade. Exatamente. Essas variáveis. É bom frisar que para cada condição física, para cada capacidade física que a gente vai avaliar, você tem ali um ponto inicial. Diferente. Tá? Mas vamos pensar num único capacidade, que é para a gente não fugir e ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. Vamos pensar ali na condição cardiorrespiratória, na aptidão física, né, no VO2 máximo do indivíduo. Então, você tem uma condição inicial ali que eu não sei qual é, tá certo? Você e aí poderia explicar rapidamente o VO2 máximo? O conceito? Então, VO2 máximo, né, essa sigla, né, volume de oxigênio máximo, ele representa, né, o que nós chamamos de aptidão física geral do indivíduo. O que está incluído ali? Está incluído toda a capacidade metabólica, que é quem vai, na verdade, suprir aquela demanda de exercício, seja ele qual for. Então, quando a gente pensa no indivíduo que precisa correr, ele tem uma demanda metabólica que é inerente da tarefa, da corrida, da distância, do tempo, e essa demanda metabólica precisa ser sanada pelo próprio organismo. Como que o organismo sana isso? Através das conversões dos substratos energéticos em ATP, né, em energia, nossa moeda corrente química, que vai manter ali a condição motora, a condição de corrida. Mas para que o indivíduo possa fazer isso, essa conversão dos substratos energéticos, seja ele qual for na corrida, no atletismo, na natação, no futebol, ele demanda, né, o auxílio, digamos assim, do oxigênio, né, daquela molécula que está aqui pertencente na atmosfera e que a gente utiliza para auxiliar as reações metabólicas à produção de energia. Né? São reações que a gente chama acopladas, ou seja, eu consumo oxigênio para que esse oxigênio seja utilizado nas reações químicas aeróbicas para garantir a produção de energia que eu vou utilizar para minha condição motora, para a realização da minha tarefa. Então, certo? De alguma forma, os pesquisadores ou os profissionais que atuam no clube ou na seleção, eles conseguem mensurar não só a captação do ar, sim, no caso o oxigênio contido no ar, o transporte, não é mensurado diretamente o transporte, pelo organismo, né, via fluxo sanguíneo, hemoglobina, eritrócito, enfim,
né, hemoglobina dentro do eritrócito, a célula, a vermelha, a hemácia, mas eles conseguem mensurar o efeito final, que é a entrega desse oxigênio para as células, mais especificamente, se estiver falando de exercício físico, músculo esquelético, realmente está bem ativo, como você bem falou, para utilizar aquele oxigênio para gerar energia sob a forma de ATP, via aeróbia, e os pesquisadores conseguem mensurar isso. Exatamente. Conseguem mensurar de forma, às vezes no laboratório, acoplado a uma esteira, uma bicicleta, hoje em dia até natação na piscina, ou fora do laboratório, ali das 4 paredes. Pode ser também no campo, pode ser fora, pode até ser na praia, no surf. Tem aparelhos que conseguem mensurar. São os calorímetros, seria isso? Você tem os calorímetros e você tem, acoplado à tecnologia da calorimetria, você tem hoje o que a gente chama da ergospirometria. Então, como o Thiago falou, né? A gente tem o oxigênio, que eu acabei de falar dessa molécula, ela não está em qualquer local, assim, né? Então, a gente tem oxigênio na atmosfera. Então, como é que a gente utiliza esse oxigênio lá na minha célula muscular que está ali precisando para correr? Eu preciso ter... A gente tem algumas etapas fisiológicas para isso. Então, a primeira etapa é justamente fazer o que a gente chama da captação do ar atmosférico. Essa captação do ar atmosférico, ela é toda direcionada por um sistema fisiológico chamado sistema pulmonar. Tá certo? Que é o grande responsável por fazer essa captação de ar, né? Ou seja, o volume inspirado. Esse volume de ar inspirado, ele é direcionado para outros elementos teciduais, né? Que compõem ali o que a gente chama de sistema cardiovascular. Então, eu já tenho ali uma conversa, né, de todo o meu aparato pulmonar, das minhas vias aéreas, pulmonar, alveolar, para os elementos cardiovasculares. E por que isso? Porque esse ar que eu estou oferecendo, que eu captei, estou oferecendo, ele precisa ser direcionado. E aí ele vai ganhar essa que a gente chama da circulação, que é esse elemento tecidual sanguíneo importante, que é o distribuidor aí de substâncias no nosso corpo. Mas o sangue não trabalha sozinho, né? Ele é um tecido fluido, ele precisa ser impulsionado. E essa impulsão é através do que a gente chama da bomba cardíaca. Por isso, o elemento cardiovascular. Então, a partir, né, da captação do oxigênio e do transporte desse oxigênio e substrato energético para os tecidos que vão agora fazer o que a gente chama da utilização. Né? Utilização metabólica. Então, eu estou falando da captação, transporte e metabolização desses substratos e do oxigênio para a produção de energia. E olha o que legal aí nesse momento. Juro que a gente já volta ali para o gráfico, mas olha que legal, até na perspectiva da nutrição. Né? Porque esse mesmo aparelho que consegue mensurar o VO2, como você bem falou, que é o consumo do oxigênio, ele consegue mensurar também a saída do CO2. Né? O quanto de CO2 é expirado, eliminado. E o CO2 vem da onde? Vem dos substratos energéticos. Então existe uma relação, né, teórica, né, onde você tem, para tal da queima da glicose, entre aspas, queima, né, a oxidação, metabolização de uma glicose, que é um carboidrato, uma hexose com 6 carbonos, quando ele é totalmente degradado pela via aeróbia, mitocondrial, fosforilação oxidativa, ela consegue liberar um quantitativo de molécula de CO2 que é exatamente igual ao quantitativo de consumo de oxigênio, de moléculas de oxigênio que foram consumidas. No caso, 6. Então, quando você divide o oxigênio consumido pelo CO2 expirado, dá 1. Isso é uma equação que é o quociente respiratório, não proteico no caso, que se naquele aparelhozinho estiver mensurando 1, essa relação do VO2 pelo CO2 eliminado, por exemplo, durante uma maratona, né, se a gente for mensurar numa esteira, mimetizando a velocidade de prova de um maratonista, que está dando 1, eu sei que mais ou menos pelo teórico ali, aquele atleta naquela condição está consumindo mais carboidrato como fonte de energia. Por outro lado, se essa relação for abaixo de 1, chegando lá no extremo teórico, 0,7, principalmente estaria sendo consumido lipídio. 0,7 praticamente nunca vai chegar. Seria 100% queima de lipídio e nada de carboidrato. Né? Só se ele estivesse ali numa dieta cetogênica, enfim. Tá? Mas seria a ideia de você estar oxidando o palmitato. Tá? Então, seria mais ou menos 0,7, onde você estaria consumindo 16 moléculas de oxigênio, 16, porque o palmitato é uma molécula de 16 carbonos, e estaria liberando 23 moléculas de CO2, 23 de CO2. Você pega 16 por 23 dá 0,7. Então, esse é o quociente respiratório não proteico para gordura. Isso pode ter uma estratégia nutricional interessante, porque se eu sei que durante a prova, claro que pela intensidade já dá para ter uma ideia, mas se eu consigo mensurar o quantitativo através de alguns cálculos de quanto de carboidrato de fato ele está
sendo consumido pelo corpo, eu posso oferecer tantos carboidratos em géis, 2, 3, tanto de repositor de eletrolítico, justamente para atender a demanda de carboidrato dele. Então, isso também é uma estratégia. Se você mimetizar o teste, né, com calorimetria indireta, o ergospêrometro no laboratório ou até em campo, você consegue ver essa parte nutricional também.